bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós veremos sobre hábitos alimentares da população acriana. Vamos lá? Antes da gente chegar a conhecer e a lembrar alguns dos nossos hábitos, vamos primeiro resgatar uma importância aí da alimentação saudável para todos. Primeiro é importante a gente destacar que para uma boa alimentação a gente precisa de 3 itens: variedade, equilíbrio e moderação. Por que variedade? Nós temos uma série de nutrientes disponibilizados na forma de vários alimentos. A gente precisa ter um prato bem variado. Quanto mais variado, certamente, a quantidade de nutrientes vai ser maior que a gente vai estar fornecendo para o nosso corpo. Precisamos ter um certo equilíbrio também, Pensar aí em que tipo de alimentação nós estamos tendo e principalmente ter moderação. Lembra que o nosso corpo ele não sabe lidar com carências e nem com exageros. Nós precisamos de uma alimentação mais balanceada e o mais equilibrada possível. E isso entra até a quantidade que nós devemos ingerir, tá? Uma quantidade que seja suficiente para suprir as nossas necessidades. E aí, por que é importante, no fim das contas, a gente fazer uma boa alimentação? Se a gente se alimenta de forma saudável e de forma equilibrada, nós conseguimos garantir para o nosso corpo uma qualidade de vida. Porque além de estar fornecendo a energia que ele precisa e bem-estar, nós vamos estar também ajudando na prevenção e no combate de doenças. Então, através da nossa alimentação, a gente consegue deixar de longe uma série de doenças, porque nós estamos fortalecendo o nosso sistema imune. Agora, se de repente a sua alimentação acontece de qualquer forma, sua imunidade ela vai ficar em baixa. E a sua imunidade estando em baixa, significa que qualquer doença você vai estar suscetível, a adquiri-la. Então é importante a gente ter uma boa alimentação, tentar manter um peso corporal saudável, respeitando o índice de massa corporal e ter um bom desenvolvimento físico, porque a gente tendo tudo isso, nós também temos, no fim das contas, um bom desenvolvimento mental. A gente precisa saber que tipo de alimento nós estamos consumindo. Temos que tentar aliar a nossa dieta também, a questão de prática regular de exercícios físicos, nem que seja uma caminhada, tá? E isso para que a gente possa ajudar a manter um bom funcionamento do nosso corpo e proporcionar uma qualidade de vida, como eu falei anteriormente. É fundamental também que a gente tenha a questão da moderação, que a gente saiba entender as necessidades do nosso corpo e saiba oferecer apenas a quantidade que a gente precisa. Por mais que seja saudável, a gente nunca deve consumir nada em excesso. Então a gente tem que seguir esse lema aí, basicamente. Evitar aqueles alimentos que estão lá no topo da pirâmide alimentar, que são aqueles alimentos que a gente até pode consumir, mas que devem ser consumidos em quantidade mínima. Ter um certo limite com a questão do uso, e com a questão do consumo de lipídios, que seria a parte de gordura, Moderar a parte de alguns alimentos também, a gente pode até comer, mas pensar bem como que vai ser essa ingestão e preferir os alimentos mais saudáveis, como frutas, como a questão dos vegetais, verduras, legumes e os carboidratos que possam oferecer energia para o nosso corpo. E aí, quais são as propriedades que a gente vai encontrar dentro dos alimentos? Por que a gente tem que estar sempre lembrando dessa pirâmide alimentar? Porque a gente precisa ter contato diariamente com alimentos que são classificados como reguladores, construtores e energéticos. E alimentos que também forneçam energia extra, tá? Então, tem aqueles alimentos que vão ajudar na regulação das nossas atividades, na construção das nossas células e da nossa massa, e os alimentos que vão estar fornecendo energia e aqueles que vão nos fornecer também uma forma de reserva de energia quando o nosso corpo precisar. Então, para a gente se manter o máximo protegido possível, para a gente manter também o nosso sistema imune alto, a gente precisa comer diferentes tipos de alimentos para tentar oferecer o máximo possível para o nosso corpo de nutrientes que a gente possa absorver e assim que a gente possa utilizar da melhor forma possível no nosso dia a dia. Aqui nesse slide a gente tem a visualização da pirâmide alimentar brasileira. O que a gente observa nessa pirâmide alimentar brasileira? Lembra que sempre a gente está falando do formato dessa pirâmide porque a gente tem na base que a gente deve ingerir uma maior quantidade e lá no topo a gente tem aquilo que é recomendado ser ingerido em uma quantidade bem menor.
Lembra lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês que a gente poderia seguir até um certo lema? Que a gente tem que evitar uma parte de alguns alimentos? Essa parte do evitar seria justamente remetendo aos alimentos que estão ali no topo da pirâmide. Por que esse topo da pirâmide são aqueles alimentos que devem ser evitados? Porque são alimentos que são pobres em nutrientes. Se são pobres em nutrientes, eles não têm muito a oferecer, não têm muito a contribuir. Se não tem muito a contribuir, eles podem de certa forma até ser descartados. Ou se forem consumidos, devem ser consumidos numa quantidade mínima. Enquanto que os alimentos que estão ali na nossa base, eles são os alimentos classificados como energéticos. Se eles são os alimentos energéticos, eles são aqueles que mais podem oferecer energia para o nosso corpo. Energia essa que é necessária para o desenvolvimento das nossas atividades. E essa energia a gente vai retirar da onde? A gente vai retirar justamente dos alimentos ricos em carboidratos, que são aqueles que a gente precisa consumir em maior quantidade, porque à medida que a gente consome, o nosso corpo consegue quebrar em açúcar e utilizar o poder desse açúcar, o poder dessa energia, para ativar o nosso metabolismo e assim a gente conseguir desempenhar todas as atividades do nosso dia a dia. Quando a gente fala desses alimentos energéticos, que são esses alimentos da base, é importante a gente ressaltar, né, que não são carboidratos de qualquer forma. A gente também tem que pensar de que forma que vai ser o preparo desses carboidratos. E pensar também que, se possível, a gente deve fazer aí nesse grupo a ingestão de carboidratos que também tem um certo número de fibras, porque essas fibras também podem fortalecer o nosso organismo e, consequentemente, podem nos auxiliar na realização das nossas atividades. Percebam também que embaixo dessa base, né, do grupo dos alimentos energéticos, a gente tem aí água e líquidos. E a essa água e líquidos a gente pode adicionar também a questão da prática de exercícios físicos diários, porque a gente precisa estar oferecendo o máximo de oportunidades possíveis para ter uma qualidade de vida. Então, diariamente o meu corpo ele vai exigir uma boa quantidade de água, eu não posso fugir disso. O mínimo que eu tenho que ingerir aí seria aquela questão de 2 litros de água por dia. E complementando, né, a ingestão dessa água, a ingestão desses líquidos, eu vou ter aí a ingestão dos alimentos também que vão estar oferecendo os nutrientes que meu corpo demanda. Como eu já falei, aí bem pertinho da água e dos líquidos, aqueles que o meu corpo mais precisa, são os alimentos classificados como carboidratos, que são os alimentos que são mais ricos em energia, que é a energia que o meu corpo precisa sempre. Acima desse grupo, né, o grupo dos alimentos energéticos, nós temos o grupo dos alimentos que são classificados como reguladores, que é onde a gente encontra aí o grupo das verduras e o grupo das frutas. Lembrando que cada tipo desse, né, vai estar oferecendo vitaminas específicas também para o meu corpo, vai estar oferecendo nutrientes. Não adianta também eu tentar fazer o consumo só de uma fruta ou só de uma verdura, porque só um deles não vai ser suficiente para suprir as minhas necessidades. De repente ele pode ser rico em vitamina A, mas ele não vai possuir vitamina B, não vai possuir vitamina C, que são também recursos que meu corpo precisa. Então, por isso que vai entrar mais uma vez uma questão que eu falei lá no início. Eu tenho que oferecer o máximo de variedade, porque quanto mais variedade eu estou oferecendo para o meu corpo, maiores são as chances de eu conseguir oferecer o maior número de nutrientes possíveis e assim eu consigo manter e ter como resultado um corpo em equilíbrio, um corpo considerado saudável. Além desses alimentos que são os alimentos reguladores, eu também preciso ter os alimentos construtores, que são onde eu vou encontrar os alimentos que são leite e derivados do leite, onde eu vou encontrar os alimentos ricos, né, em proteínas, que pode ser proteína de origem vegetal ou proteína de origem animal. Então, se de repente uma pessoa que ela não gosta de ingerir alimentos de proteína animal, ela pode suprir essa necessidade com proteína vegetal. Mas é claro que tem que ter todo um acompanhamento, né, para fazer essa troca de forma que teu corpo consiga ter as suas necessidades básicas atendidas. Então essa pirâmide alimentar brasileira, no fim das contas, é uma forma que a gente tem de representar de uma forma gráfica os alimentos partindo das suas funções, partindo do que ele pode oferecer, se é a função de ser um alimento energético, regulador, construtor, ou se é um alimento que
que é classificado como energético extra, tá? E aí eles têm por fundamento orientar na nossa escolha dos alimentos diária e para que a gente tenha aí como resultado final uma alimentação que seja adequada, variada e que seja moderada, para que assim eu consiga ter hábitos alimentares os mais saudáveis possíveis. Quanto mais hábito alimentar saudável eu tenho, maiores são as chances de eu melhorar o meu sistema imune e, consequentemente, melhorar a minha qualidade de vida e ajudar a estar trabalhando diariamente. E aqui a gente tem um pouquinho dos alimentos que nós encontramos aqui na nossa culinária, os alimentos típicos da culinária acriana. Quando a gente fala dos hábitos alimentares da população acriana, são hábitos que são baseados principalmente na culinária indígena, boliviana e nordestina. E dentro dos pratos típicos aqui na nossa região, nós podemos citar aí o mingau de tapioca e banana, o pão de milho, que é de origem nordestina, né, que ele pode ser servido de várias formas, como a gente tem o exemplo aí da baixaria, que é um prato típico acriano, onde ele tem como principal ingrediente o cuscuz, e adicionando ao cuscuz a gente tem a carne moída, temos aí ovo, temos também tomate e cheiro verde. Então só nesse prato aí, a gente até que consegue oferecer mais de um tipo de integrante lá daquela pirâmide que eu acabei de mostrar para vocês. Eu consigo oferecer aí uma fonte de carboidrato, consigo oferecer, né, a questão de legumes, consigo oferecer também produtos que são de proteína de origem animal. Outros exemplos de pratos típicos do Acre, né, que são bem comuns serem consumidos aqui é a questão do peixe, a questão da macaxeira, da farinha, né? Geralmente essa farinha sempre está acompanhada de quase todos os pratos, né, que são consumidos aqui, o açaí e a baixaria que eu acabei de exemplificar para vocês, mas que eu tenho certeza que todo mundo já conhece esse prato. Além desses aí, a gente também tem aí o quibe de arroz e o quibe de mandioca, ou macaxeira, né? Que eles inclusive não são encontrados em outras regiões do nosso país. Eles têm aí uma influência árabe, é muito comum, muito popular nos países árabes, só que ele já se tornou parte da culinária acriana. E apesar de ser normalmente feito, né, com farinha tabule e carne moída, os acrianos acabaram complementando essa receita árabe, colocando aí, adicionando, né, a questão do arroz e a questão da mandioca. E por último, a gente tem aí o exemplo da saltenha, que é um prato típico, né, da Bolívia, e que é importante a gente destacar que a Bolívia era quem tinha posse aqui do nosso território até que ele fosse, né, contemplado como estado do Acre. E a saltenha ela é um dos principais salgados aqui do estado acreano, também não é encontrado em outros estados brasileiros, tá? Pode ser encontrado em quase qualquer barraca ou lanchonete, e apesar de normalmente ser frita, a gente já conhece ela também como saltenha assada, e inclusive aqui no Acre também já sofreu algumas complementações, como por exemplo, o adicional de jambu e inclusive tucupi. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!